Então, nós vamos começar, vamos orar para começar? Senhor, muito obrigado. Mais uma vez eu te agradeço pelo teu amor por nós, agradeço por essa manhã, nesse domingo em que a gente pode desfrutar do dia que o Senhor já preparou para nós, com tudo aquilo que nos aguarda. Queria pedir que o Senhor preparasse os nossos corações para tudo que a gente vai ouvir nessa manhã, para tudo que a gente vai viver nesse dia e até do que a gente vai viver durante essa semana, que a gente possa ter hoje conhecimento na sua palavra, que nos ajude com sabedoria a viver cada dia conforme a sua vontade. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Oi, Terezinha, bom dia. Gente, hoje a gente vai encerrar o assunto divórcio, tá bom? Eu tenho que tratar de mais um ponto de divórcio na carta aos Coríntios. Então, hoje a gente vai ver a segunda condição, e aí eu espero encerrar o assunto divórcio, tá? A gente sabe que a gente está vendo essa parte da carta aos Coríntios, que vai desde o versículo 1 do capítulo 7 até o final, em que Paulo está respondendo a carta dos Coríntios. A gente não sabe exatamente o que eles escreveram, mas a gente tem ideia. E a partir daqui, sempre a gente vai ver essa frase de Paulo: agora, quantas coisas que vocês me escreveram, ou sobre o que vocês me escreveram, sempre mostrando que ele está respondendo a coisas que eles escreveram para ele, e ele está respondendo para eles essas questões. Nós dividimos a carta aos Coríntios de uma forma didática nessas partes aqui, que vai do A até o H, sendo que nós estamos ainda na primeira parte, casamento e assuntos correlatos, que vai do versículo 1 até o versículo 40 do capítulo 7. Tá? O contexto dessa situação é esse aqui. Paulo está tratando de dois assuntos que têm relação entre si. Tá? A gente pode dividir essa parte em algumas sessões, mas todas elas são ligadas a assuntos que dizem respeito a casamento, como relações sexuais, divórcio, segundo casamento, casamento em si. E a ideia base que a gente sempre tem falado nessas 3 aulas é que o ponto central aqui é aquele: cada um permaneça como está. Essa é a ideia que a gente tem que tirar. Porque a gente está tratando de um texto em que a gente encontra dentro das igrejas várias interpretações a respeito disso, de como lidar com situações, especialmente que nós vamos ver hoje, de divórcio. Mas a gente tem que entender o contexto que está falando. E isso é uma coisa que vocês precisam prestar muita atenção quando estiver lendo um texto bíblico, tentar entender qual é o contexto que está sendo tratado aquele problema. Porque se a gente tira aquilo que foi dito do contexto, a gente pode fazer uma aplicação errada daquilo que foi dito. Então, a gente precisa entender que o contexto que está envolvido aqui é aquilo que a gente falou no começo da carta aos Coríntios. Era uma igreja em que tinha sérios problemas de autoridade. Era uma igreja que tinha entendido que eles estavam espiritualmente bem e começaram, e mais, que eles estavam quase que no que a gente chama de escatologia já consumada, né? Que eles viviam já, eram espirituais. Tem até uma palavra que eu falei na primeira aula, que eles chamavam a si mesmos de pneumaticos, quer dizer, pessoas espirituais. Então, eles se achavam muito espirituais e estavam até acima de Paulo. E isso trouxe toda uma sorte de coisas erradas na vida daquela igreja. Além da crise de autoridade, que precede toda a situação de pecado, eles, no que diz respeito à imoralidade, qual que era o problema? Eu sou tão espiritual que tudo aquilo que eu faço na carne não me afeta. Então, ele, por exemplo, ele se envolver com imoralidade sexual, não tinha problema, porque aquilo era algo que ele vivia na carne, e ele já era tão espiritual que ele estava acima daquilo. No que diz respeito a casamento, especificamente, eu estava enfrentando aqui um problema. Um problema que, se por um lado a igreja estava vivendo dentro de uma sociedade aonde a ideia da sociedade, eu mostrei aqui para vocês na aula passada qual que era o conceito que tinha de uma mulher
de alguém que ficava sozinho, principalmente de uma mulher que estava divorciada ou que estava viúva ou alguma coisa assim. A própria lei greco-romana, a própria sociedade fazia uma pressão enorme para que ela se casasse. Dentro da igreja, tinham aqueles espirituais que achavam que eles tinham que se abster de tudo o que era relacionado à carne, o que a gente chama de ascetismo. Então, tinham aqueles que entendiam que vida sexual era uma coisa que não cabia mais em alguém que era espiritual. E se você não tolerasse viver assim, então que você se separasse. É tão doido isso que o cara pensa assim: eu separo, mas não tem problema. Se você tiver necessidade de satisfazer nisso, você procura uma prostituta. Olha que coisa doida. Então, quer dizer, uma total crise de autoridade. A gente tem que ter isso em mente, porque o que Paulo está falando? Por isso que, quando dividiu aqui, e a gente, às vezes, quando a gente lê muito apressadamente o capítulo 7, parece que ele está tendo posições muito antagônicas com relação às coisas. Ele fala uma coisa, depois desfala aquilo. Na verdade, o ponto central que está por trás de tudo aquilo que Paulo diz é que cada um permaneça como está. Então, você está sozinho e quer continuar solteiro? Fique solteiro e consagre sua vida a Deus. Você está casado? Continue casado e viva a sua vida no casamento plenamente conforme Deus assim o fez. Então, a ideia sempre é essa: permaneça como está. Hoje, a gente chega naquela situação daquele que é crente e é casado com uma pessoa não crente. Você imagina essa loucura toda? Se já é uma loucura dentro de um casamento cristão, aonde deveriam estar vivendo debaixo daquilo que é o padrão bíblico, imagina quando eu tenho um crente casado com um não crente dentro dessa loucura de sociedade. Eu poderia ter todo tipo de situação, principalmente se a parte que é crente começasse a ter uma postura, ainda que era uma postura não bíblica, do tipo assim: vamos supor, uma mulher crente casada com um homem não crente naquela sociedade diz: não, eu agora sou espiritual demais, e essa questão de sexualidade eu não vou viver no casamento que está na carne. Olha o tamanho da confusão que estava criada ali. Ou vice-versa, um marido crente casado com uma mulher não crente. Então, isso ia virar uma confusão. Tá? Então, se a situação já era ruim quando se diz respeito a casamento, ainda piora quando se diz respeito àqueles que não são crentes. Mas eu percebi algumas coisas que eu vou recapitular para a gente não cometer nenhum tipo de atropelo. Sobre divórcio, já que a gente vai encerrar hoje o assunto divórcio, já existe uma confusão dentro da própria igreja a respeito disso. O que a Bíblia trata? E aqui eu peguei os principais textos que a Bíblia trata a respeito disso. O texto base de tudo, Gênesis capítulo 2, versículo 24, aonde é dito o seguinte por Deus: por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Este ponto é um ponto que tem que estar na mente de todo aquele que é cristão. Você tem que compreender que este aqui é o propósito primeiro de Deus para a criação. Homem e mulher se unem, né? E se unem de uma forma que não é meramente física, é uma união espiritual, é uma união de uma só carne, é uma união que eles estão juntos, e a partir do momento que eles se unem, a ordem de Deus é: vocês são um só. Então, esse é o propósito primeiro de Deus que tem que estar na cabeça da gente. Por isso, não é padrão nosso, não deve ser de maneira nenhuma padrão bíblico cristão a gente viver uma vida com a perspectiva de divórcio. A perspectiva cristã é que o casamento é uma aliança entre duas pessoas instituída por Deus e, na minha cabeça, isso é indissolúvel. Ponto. Tá? Aí a gente vem depois, um outro texto que passa também sobre isso, é Êxodo capítulo 20, versículo 14, que é o 7º mandamento, aonde existe quando a gente diz 10 mandamentos, na verdade são as 10 palavras que Deus disse para o povo viver-se bem. A 7ª palavra é: não adulterarás. Então, aqui está muito claro que o adultério é uma desobediência clara à lei de Deus.
Vai passando o tempo, e aí chega lá em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1 a 4, Moisés falando, escrevendo a lei, aquilo que se tornou a lei dos judeus, ele escreve o seguinte: se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Se depois de sair de casa ela se tornar mulher de outro homem e o seu segundo marido não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio e mandará embora a mulher, ou também, se ele morrer, o primeiro marido que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada. Seria detestável para o Senhor. Não tragam pecado sobre a terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá por herança. Então, aqui é a instituição da carta de divórcio. E a instituição da carta de divórcio, você percebe pela forma como está escrito e pelo contexto judeu da época, ela tinha, entre outras coisas, o grande objetivo de proteger a mulher. Nós estamos vivendo dentro de uma sociedade patriarcal em que você não vê aqui, neste texto que a gente está lendo, falar que a mulher está dando carta de divórcio ao marido. A mulher não dava carta de divórcio ao marido. O marido dava a carta de divórcio à mulher. E este texto é um texto escrito por Moisés com inspiração de Deus. Ok? Tudo bem? Aí, o que significa carta de divórcio? Certidão de divórcio. Significa um rompimento da aliança. E, portanto, quem tem carta de divórcio teria liberdade para casar novamente. Então, aquele que deu carta de divórcio, aquela que recebeu carta de divórcio, teria liberdade para casar novamente. O que talvez explique, por exemplo, um texto que a gente conhece lá do Novo Testamento, João capítulo 4, quando Jesus encontra com a mulher samaritana, em que Jesus diz: já teve 4 maridos, e esse, porém, que agora vive, não é teu marido. Se ele diz que ela teve 4 maridos, é possível que ela tenha passado por esses processos de receber carta de divórcio por alguma situação dela, alguma coisa, e aí ela foi se casando novamente. Tá? Essa é uma das interpretações que tem naquela passagem de Jesus. Mas carta de divórcio significava liberdade para casar de novo. Uma outra coisa que a gente precisa entender é a questão de adultério. Tá? Levítico capítulo 20, versículo 10, diz que se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Então, era morto. Adultério era punido com morte. Tá? O 7º mandamento diz: não adulterarás, e dentro da lei judaica, o adultério era punido com morte. Tá? Geralmente o judeu matava de uma forma legal, assim, apedrejamento, coisa básica, entendeu? Era mais ou menos como as coisas aconteciam ali. Tudo bem até aí? Bom, até aí as coisas vão caminhando de uma forma mais ou menos até tranquila, se é que pode-se dizer assim. Mas aí começa o seguinte: mais ou menos por volta daquele tempo, um pouco antes até do tempo que Jesus vivia e ensinava, havia 2 escolas judaicas de mestres judeus, a escola de Hillel e a escola de Shammai, que eram interpretações de situações bíblicas, de situações da Torá. E essa questão de Deuteronômio 24, de 1 a 4, quando diz encontrar nela algo indecente, é uma palavra complicada de traduzir. E aí, complicada de interpretar. E haviam interpretações a respeito disso. A escola de Shammai era mais tradicional e interpretava que aquele encontrar nela algo indecente era sempre algo ligado à imoralidade. E aí entendia que o divórcio era permitido entre os judeus em caso de imoralidade sexual, principalmente. Tá? Essa é a linha da escola de Shammai. Mas existia aqueles que seguiam, os fariseus seguiam muito isso, mas existiam aqueles que seguiam a escola de Hillel,
que interpretava como sendo possível o divórcio por qualquer motivo que o marido não gostasse da esposa. A esposa não cozinha bem, a esposa não faz isso, a esposa não faz aquilo, dava a carta de divórcio e ponto. E ele estava no direito dele. Esta era a maneira como eles se dividiam na interpretação. Esta era a maneira que Jesus encontrou quando estava aqui, ok? Então, o divórcio estava vivendo essa situação, tá? Pegavam aquilo que estava na lei mosaica e estavam interpretando a sua própria maneira. Aí existe uma coisa que aí começa aquilo que impacta a igreja de hoje, as divisões da igreja de hoje, com relação ao assunto, em que a gente vê nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, uma passagem em que esses fariseus chegam até Jesus com uma pergunta. Aí vamos lá. Qual é o contexto? O contexto é, eles estão querendo pegar Jesus na esquina. Estão querendo pegar Jesus numa pegadinha, para poder acusar Jesus. Então, eles chegam para ele com uma pergunta muito capciosa a respeito de divórcio. Então, vamos lá. Pela Marcos, diz assim: alguns fariseus aproximaram dele para quê? Para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? E Jesus responde para eles: o que Moisés lhe ordenou? Perguntou ele. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem desse certidão de divórcio e a mandasse embora. Certo? E aí Jesus disse, respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Jesus, então, não discute Moisés. Ele volta para aquele que é o propósito de Deus. E ele vai para a criação em Gênesis capítulo 2, versículo 24, onde diz: mas no princípio da criação, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. A gente vê que no Evangelho de Marcos é sempre assim, né? Jesus explica alguma coisa, os discípulos não entendem e interrogam Jesus depois. Sobre o mesmo assunto, ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Então, Jesus trata aqui a questão, nesse texto de Marcos, a questão do divórcio e o recasamento como uma situação de adultério. No Evangelho de Lucas, 16, 18, o texto é bem mais resumido. Ele diz: quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério. E o homem que se casar com a mulher divorciada e seu marido estará cometendo adultério. Agora, no texto de Mateus, que é o texto em que essa resposta de Cristo é mais ampliada, Mateus existe a questão de que Mateus escreve muito mais para uma igreja judaica, ele expande um pouco mais esse tema, e aí ele diz: alguns fariseus aproximaram-se de novo para pô-lo à prova e perguntaram: é permitido que o homem divorcie sua mulher por qualquer motivo? Vocês entendam que aqui, o que ele está provocando Jesus, o fariseu, é a respeito dessa divisão que existia. Então, Jesus tomaria um partido. Jesus tomaria partido ou da interpretação de Shammai ou da interpretação de Hillel. E aí Jesus responde: vocês não leram que a princípio o Criador fez homem e mulher, diz: por essa razão o homem deixará seu pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separa. Perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? De novo, uma provocação. Jesus respondeu: Moisés lhes permitiu, então Moisés não ordenou, Moisés permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. E aí entra aquilo que é chamado dentro da igreja de hoje de cláusula de exceção. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, e aqui está a exceção, exceto por imoralidade sexual e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério.
O contexto, então, já falei para vocês. O contexto era um contexto aqui diferente do que a gente está vendo em Corinto. O contexto aqui dessa situação era um contexto em que os fariseus estavam querendo, na verdade, provocar Jesus para que Jesus caísse numa contradição e indo contra Moisés para acusar Jesus de ir contra a lei e, dessa forma, prender Jesus, matar Jesus, etc., que é o que eles já tinham em mente aqui. E quando Jesus diz exceto por imoralidade sexual, ele usa uma palavra que a gente já falou em algumas aulas atrás, aqui uma palavra porneia. Vamos parar e pensar um pouco. Dentro da lei mosaica, tá? Adultério era igual a apedrejamento, certo? Então, quando Jesus está falando aqui, ele está falando porneia, ele está falando de imoralidade sexual no geral, tá? É isso que ele está falando. Que a maioria das igrejas de hoje interpretam isso como adultério, tá? Que está envolvido também. Está envolvido também. Agora, ele usa essa palavra porneia. Dentro do contexto de Corinto, a palavra porneia, dentro do contexto do mundo grego, Paulo traz essa palavra porneia, mas deixando claro que a interpretação da sociedade, na época, a palavra porneia não era uma palavra tão ruim assim, porque todo tipo por exemplo, a sociedade grega não considerava uma coisa tão errada assim o cara frequentar áreas de prostituição. A sociedade grega entendia isso como sendo algo que ele tinha direito de fazer. Então, isso também era chamado de porneia. A sociedade grega não interpretava isso como ruim, mas essa palavra porneia foi absorvida dentro dos evangelhos, dentro da igreja, como sendo algo ligado à imoralidade sexual. Então, o que ele está falando aqui é de imoralidade sexual. E aí tem essa cláusula de exceção, e aqui começam as divisões que vocês assistem em igrejas hoje, de interpretação disso, tá? Bom, andando um pouquinho mais adiante, chegando agora naquilo que é o nosso problema hoje, que é a carta, nosso problema hoje, por conta daquilo que a gente está estudando, que é a situação de Corinto, tá? Então, nós vimos semana passada, quando nós vimos assim, o Paulo falando para casais crentes, versículo 10 e versículo 11 do capítulo 7. Para os casados, porém, tem uma ordem, que não vem de mim, mas do Senhor. Então, Paulo, o único texto, o único trecho, aonde ele cita aqui no capítulo 7 um mandamento, é quando ele puxa aqui no versículo 10. Então, ele diz que não é ele, é o Senhor. Outra coisa que você precisa entender é o seguinte: quando Paulo diz algo, quem diz isso sou eu, isso não faz com que aquilo que a gente está lendo seja algo que a gente precisa. Essa é a opinião de Paulo, eu sigo se eu quiser. Entenda que nós estamos lendo um texto que nós cremos ser um texto inspirado. E, portanto, se nós estamos lendo algo que Paulo coloca, é algo que a gente tem que considerar para a nossa vida, porque é palavra de Deus. Então, não, isso aqui eu vou seguir, porque Paulo disse que isso aqui foi Deus que falou. Isso aqui eu não vou seguir, porque foi Paulo que falou. Se foi Paulo que falou, para a minha vida não importa. É a opinião de Paulo, ele segue para a vida dele. Não é assim. Isso é palavra inspirada e, portanto, para a nossa vida também. Mas ele diz, tem uma ordem que não vem de mim, mas do Senhor. A esposa não deve separar do marido. Mas se eu fizer, e aqui já tem um detalhezinho na tradução, aqui o tempo verbal usado aqui nessa passagem, mas se eu fizer, ela poderia perfeitamente ser traduzida da seguinte maneira: mas se você já o fez, se já aconteceu isso, porque lembra, eu estou vivendo dentro de uma igreja onde as pessoas estavam deixando o casamento por motivos da questão da sociedade da época. Se você já o fez, permaneça solteira ou se reconcilie com seu marido. Lembra a história da chamada que a gente fala das mulheres escatológicas, aquelas mulheres que achavam que tem várias explicações para isso nos textos que vão seguir daqui para frente, mas que uma das interpretações dessas mulheres escatológicas eram mulheres que se achavam, já eram anjos, né? Eram anjos, mais ou menos nesse nível. E aí ele diz, ou se reconcilie com ele, e o marido não deve separar da esposa. Então, isso nós vimos semana passada, crente. Hoje, a gente vai estar vendo isso aqui, de 12 a 16, aonde Paulo está escrevendo para pessoas
que seria a terceira orientação que ele dá para pessoas que são crentes se converter, pessoas que eram dali, gregos de Corinto, que se converteram casadas. Então, um dos cônjuges se converteu e o outro permanece não crente. Então, a orientação que Paulo vai dar, essa terceira orientação, é para eles. E o que ele diz para eles? Continuem casados. Essa é a orientação que ele está dando. Você casou, você é casada, você se converteu, seu marido não, sua mulher não, continue casado. Tinha uma pressão para que aqueles que eram crentes se separassem daqueles que não eram crentes e não tinham se convertido. Então, Paulo está dizendo, continue casado. E aí, ele diz o seguinte, a iniciativa do divórcio não deve estar na mente do crente. Por quê? Remete para Gênesis capítulo 2, versículo 24. Na mente do cristão, divórcio não deve ser algo que deve ser considerado para a gente como uma alternativa. A gente deve, de todas as maneiras, lutar pela manutenção do casamento. É lógico que o casamento é uma aliança de duas partes. E, portanto, se uma parte decide romper, a outra não tem possibilidade de impedir. Mas tudo aquilo que estiver ao meu alcance para poder impedir, eu devo usar. Inclusive, algo que a gente, às vezes, deixa de considerar em algumas situações, que é o perdão. Então, o perdão precisa existir sempre no coração do cristão. Se eu estou vivendo até mesmo, mas a Bíblia diz que em caso de adultério eu posso separar. Sim, pode, mas a Bíblia não diz que em caso de adultério você tem que separar. Portanto, até mesmo numa situação de adultério, o que deve se buscar sempre é a reconciliação, o arrependimento da parte que pecou, a restauração da parte que pecou e a manutenção do casamento. No entanto, às vezes não é possível, por uma série de situações. E aí o casamento é rompido, mas Paulo está dizendo que não deve partir do cristão isso. Se a gente volta, você volta só agora o seu olhar aí para o versículo 1 do capítulo 7. Aquilo que está escrito lá, que a gente tratou na primeira aula do capítulo 7, em que está dito, é bom que o homem não toque em mulher. Lembra que a gente passou para vocês que isso aqui provavelmente era um slogan dos coríntios? Então, isso estava influenciando dentro dessas situações de casamento de crente e não crente. Por quê? Crentes aqui estavam achando que estar casado com um não crente fazia com que ele fosse contaminado por esse não crente. Então, vou separar. E aí Paulo está dizendo para ele o seguinte, não separe. O que ele escreve ali? Aos outros eu mesmo digo isso, e não o Senhor. Veja que está diferente do coisa que ele disse que era o Senhor que dizia. Mas, de novo, como eu disse para vocês, isso aqui não quer dizer porque foi Paulo que está falando, que eu não devo considerar. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Um texto que tem um monte de complicação. E a gente, vamos lá, mas tenha a ideia do seguinte, o contexto eu já falei para vocês que está envolvido, e a base do que Paulo está dizendo, sempre nos dois, é permaneçam como estão. Você quer saber como Paulo pensa disso de uma forma geral? Vamos a um outro texto que ele escreveu depois, a carta de Romanos foi escrita depois da carta de Coríntios, capítulo 7 de Romanos, versículos 1 a 3, Paulo está escrevendo, mas, de novo, eu tenho que entender o contexto. O contexto que Paulo está escrevendo a questão de Romanos, capítulo 7, é uma questão da lei e da fé. E nisso ele usa a questão do casamento e diz, agora, irmãos, vocês que conhecem a lei, não sabem que ela se aplica apenas enquanto a pessoa vive? Por exemplo, quando uma mulher se casa, a lei
a une com seu marido enquanto ele estiver vivo. No entanto, se ele morrer, as leis do casamento já não se aplicarão à mulher. Portanto, enquanto o marido estiver vivo, se ela se casar com outro homem, cometerá adultério. Mas se o marido morrer, ela ficará livre dessa lei e não cometerá adultério se casar novamente. O contexto de Romanos é diferente do contexto de Corinto. Então, quando a gente chega aqui, você vai escutar vários tipos de posições a respeito disso, e o que a gente tem sempre que fazer é considerar o contexto que está envolvido do porquê que a pessoa está falando aquilo. Eu falei para vocês também nas duas outras aulas, o que nós estamos lendo aqui em Corinto é como se fosse uma conversa no telefone que a gente está ouvindo só o que uma pessoa está falando, no caso só Paulo. Eu não estou ouvindo o que os coríntios perguntaram para ele. Eu tenho ideia do que os coríntios perguntaram para ele, conhecendo qual era a mentalidade de Corinto e lendo o que Paulo respondeu, eu tenho ideia do que eles perguntaram, do que estava na cabeça deles, mas eu não estou ouvindo o que eles perguntaram. Então, eu pegar uma resposta de Paulo e querer mudar todo um conceito das escrituras a respeito disso é perigoso. Então, eu tenho que ser harmônico em tudo. Mas algumas palavras aqui fazem com que haja divisões entre as posições da igreja hoje. Por isso que tem pessoas que entendem que casamento é casamento, acabou. Não tem cláusula de exceção, nem nada. Se aconteceu, se você divorciou, você pecou, e se você casar de novo, você pecou de novo, e você não pode casar mais, e ponto final. Casamento é casamento eternamente. Você casou, casou. Existem outros que entendem o seguinte: se eu casei e teve uma imoralidade sexual no casamento, entre elas o adultério, é lícito que eu me separe. E aí tem uma outra divisão disso. Tem gente que entende que é lícito que eu me separe e é lícito que eu me case novamente. E tem outros que entendem que é lícito que eu me separe, mas eu não posso casar novamente. E baseado no texto de 1 Coríntios que nós vamos estudar hoje, tem gente que coloca uma outra cláusula de exceção, a cláusula do abandono. Então, se eu sou casado e eu não fiz nada para a separação, eu não contribuí em nada para a separação, eu sou parte inocente, e a outra parte decide abandonar o casamento, eu estaria dentro dessa segunda cláusula de exceção que me deixaria livre. Alguns entendem, de novo dividindo, que você está livre, mas você não pode casar de novo. Alguns entendem que você está livre, inclusive, para casar de novo. Então, a complicação foi criada. Existem todas as divisões. O que a gente sempre orienta a fazer? Primeiro, que se a gente está frequentando uma escola bíblica, a gente está frequentando para poder estudar o texto, ler o texto, colocar isso diante de Deus, entender o contexto e ter a nossa posição firme a respeito de tudo isso. Mas nós não podemos esquecer que nós estamos dentro de um contexto de igreja e que eu posso perfeitamente ter uma convicção pessoal diferente daquilo até que a igreja crê, mas eu não estou aqui para ficar brigando com a igreja, porque a igreja está pensando de maneira diferente. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Pastor John Piper, uma pessoa que é uma pessoa respeitada mundialmente. Ele tem uma posição pessoal de que casamento é casamento. Separou, fica sozinho. Você não casa nunca mais. Essa é a posição pessoal dele. Mas a igreja onde ele é pastor decidiu que, em caso de imoralidade, em caso de abandono, a pessoa que foi vítima disso está livre para um novo casamento. E ele continua sendo pastor da igreja. Por quê? Ele respeita a decisão da congregação. Nós não somos chamados para ter uma posição pessoal e sair brigando com todo mundo por causa disso. Não, você está errado, porque não sei o quê. Porque existem divisões de pessoas sérias que amam a palavra dentro da interpretação do texto bíblico e dentro de uma boa exegese do texto. É perfeitamente aceitável que você tivesse até hoje uma posição a respeito disso e você lendo, estudando o texto, não na sua conveniência, mas estudando o texto, mude de opinião. O que normalmente acontece, infelizmente, é que as pessoas mudam de opinião de acordo com a sua própria conveniência. Até hoje, eu era totalmente contra divórcio. Agora, a partir do momento em que aconteceu comigo, eu passo a ser a favor do divórcio, a favor do recasamento, ponto final. Esse é o ser humano. É por isso que Jesus alerta lá em coisa.
Moisés permitiu por causa da dureza do vosso coração. A dureza do nosso coração pensa assim. Esse texto também não é justificativa para pensar o seguinte: então quer dizer que está dizendo aqui que se o marido descrente é santificado por meio da mulher, então beleza, isso aqui é uma autorização para um casamento de crente e não crente. Não é. Porque se você volta no capítulo 5, Paulo está dizendo o seguinte: como que você vai entregar algo que foi consagrado a Deus, que é o seu próprio corpo, e vai unir com uma pessoa que não é crente? Então, isso aqui não é autorização para casamento de crente com não crente de forma nenhuma, tá bom? A orientação, então, é permaneçam como estão. Confundi muito ou expliquei mais do que confundi? É isso que a gente pode ter como julgo desigual? Né? Julgo desigual é casamento de crente com não crente. Isso é julgo desigual. A palavra julgo tem a ver com canga. Você já viu boi de carro? Tem 2 bois ali. Aquilo que prende os 2 seria uma das interpretações do que é julgo. Então, um exemplo de julgo desigual seria você pegar um jumento, um boi e colocar uma mesma canga nele. Então, não sei qual é o jumento, qual que é o boi, mas estaria num julgo desigual. Você estaria preso a alguém, entendeu? Certo? Aí a gente entra finalmente em outras coisas mais complicadas do que isso, né? Porque Paulo diz o seguinte: aquilo que eu já falei, eu mesmo digo não, Senhor. Isso aqui eu já vou pular para que a gente já falou sobre isso. Agora, o que existia dentro do conceito da época? Esse aqui é um texto da época de Paulo, que é um conselho ao noivo e à noiva de Plutarco, um filósofo grego, que era tido como norma conjugal em Corinto. Ele escreve num determinado lugar o seguinte: a esposa não deve formar amizades para si mesma, mas desfrutar os amigos do marido junto com ele. Os deuses são os primeiros e mais importantes amigos. Por esse motivo, é apropriado que a esposa adore e conheça somente os deuses nos quais seu marido crê, e que cerre a porta da frente para todos os rituais estranhos e superstições bizarras. Então, olha qual que é o contexto da igreja de Corinto que está vivendo. Você consegue entender qual que é o problema aqui de um casamento, no caso em que alguém se converte? Eu estaria dentro do contexto da sociedade, trazendo, entre aspas, uma vergonha para aquele que não se converteu. Principalmente quando a mulher se converte e o marido não. Então, se o marido continua pagão e a mulher se converte ao cristianismo, dentro da sociedade de Corinto, estava trazendo vergonha para ele, porque a mulher dele estava adorando um Deus que era estranho ao Deus que ele adorava. E aqui, se você estudar um pouco de mitologia grega, você vai ver as bizarrices que tem a respeito disso. Tá? Então, essa é a situação que está acontecendo aqui. E aí, Paulo diz exatamente isso. Então, a conversão do cônjuge colocava o outro numa situação muito incômoda. A pressão sobre o casamento cresceu ainda mais. Já tinha pressão dentro da igreja dos caras que eram do ascetismo. Tem que separar, porque sexo é uma coisa que não é para ter e tal. Tinha pressão dos que estavam sozinhos, que tinha que casar, porque senão ele não recebia nem herança. Tinha agora a pressão da sociedade para que o cara terminasse o casamento quando alguém... Por isso é que a preocupação de Paulo aqui é aquela: permaneça como está. Essa é a preocupação dele. Nós criamos uma confusão em cima daquilo que Paulo escreveu com uma preocupação que nós não temos hoje. Essa é a verdade. Então, Paulo vai se concentrar aqui na segunda situação, principalmente, na situação do ascetismo, e vai falar. Ele não está aqui se importando muito com a questão de Plutarco, não. Ele está se preocupando aqui com a questão do ascetismo. Pessoas que estavam querendo se separar porque não queriam mais ter uma vida sexual dentro do casamento, que foi o que ele disse do versículo 1 ao versículo 3. Tá? Bom, aí ele diz o seguinte, uma coisa que no versículo 14, que realmente já começa uma complicação. Então, vamos lá. O marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não o fosse, seus filhos teriam impuros, mas agora são santos. Puxa,
Agora Paulo complicou a nossa cabeça. Porque ele usa aqui a palavra ágios, que é a palavra que poderia ser interpretada como separação ou como pertencimento. Puxa, agora complicou mais ainda o negócio, né? O que tem ligado com isso? Primeiro, tenha em mente que Paulo não está dizendo aqui que o marido vai ser salvo por causa da mulher ou que o filho vai ser salvo por causa dos pais. Ele não está ensinando isso, porque se ele estivesse ensinando isso, ele estaria ensinando algo completamente contrário ao que a Bíblia diz. Tá? Então, de novo, quando eu vou interpretar um texto, eu olho o texto, olho o contexto imediato, mas tenho que olhar o contexto total da Bíblia. Um texto bíblico não pode contradizer aquilo que a palavra de Deus ensina como um todo. A Bíblia ensina que o meu filho é salvo pela minha fé? Não. Então, eu não posso entender que Paulo está dizendo aqui que o meu filho vai ser separado, ou seja, vai ser salvo porque eu sou crente. Não é isso que ele está ensinando, tá? Não é isso que ele está ensinando. Você está falando dos calvinistas aí? Está olhando para mim? Depende dos intérpretes. Mas nem eles ensinam isso, né, Neto? Nem eles ensinam. Então, quando ele está usando ágios aqui, eu tenho que ver, ele está dizendo que é separação. Se ele estivesse dizendo que é separação, a importância da exposição contínua, poderia entender da seguinte forma, que ele estaria dizendo que os não crentes estariam continuamente expostos ao evangelho. Assim, a santificação seria resultado de ouvir e ver o testemunho contínuo dos crentes. Então, você poderia entender que Paulo está dizendo o seguinte: se você é descrente e é casado com uma pessoa crente, vive uma vida crente, porque ele vai ser salvo pelo seu testemunho. Não é muito coerente com o que está escrito aqui, principalmente com a pergunta que ele faz lá no final, que, na verdade, ele coloca dúvidas sobre a salvação do que não é crente, da parte não crente. Então, não seria coerente. Qual que é a interpretação mais coerente aqui? A interpretação do pertencimento. O que é a interpretação? Traduzir essa palavra ágios como tendo ligado a pertencimento. A inclusão do cônjuge aqui nessa aliança descreve que a inclusão do cônjuge de filhos no grupo dos santificados seria entendida à luz da eleição de Israel por Deus. O que é isso? O reconhecimento de Israel como povo santo de Deus não foi afetado nem mesmo pela idolatria de alguns. O objetivo de Paulo seria argumentar contra o divórcio, alegando que se um dos cônjuges se tornou, pela fé, membro da comunidade de Cristo, a família inteira é atendida por essa bênção, não a salvação. O que ele está dizendo assim, pensa o seguinte, Deus não escolheu Israel? No meio de Israel tinham pessoas que serviam a Deus e tinham pessoas idólatras, não tinha? Mas os idólatras eram abençoados por conta do povo de Deus que estava ali. O que ele estaria dizendo é o seguinte, que se você é casado com um não crente, a sua família é abençoada através de você. A bênção de Deus atinge a sua família pela parte crente. A proteção de Deus, o cuidado de Deus atinge. Tá? Você consegue interpretar dessa forma, principalmente se a gente entender... Estou atrasado? Não, né? Principalmente se a gente entender que aquela primeira frase do versículo 1, que estava dito, é bom que o homem não toque em mulher, fosse realmente aquilo que a gente está defendendo aqui, que era um slogan dos coríntios. Se a gente entende dessa forma, a gente consegue talvez entender um pouco melhor que ele está falando aqui dessa maneira. Sabe por quê? Você vai falar, tá bom, Adilson, sobre o marido eu entendi, mas por que ele diz que se não fosse assim, os filhos seriam impuros? Bom, por que os filhos seriam impuros? Volta lá, porque é bom que o homem não toque em mulher. Pega depois o capítulo 5, versículo 9 a 11, em que Paulo diz que eles não deveriam se associar com imorais. O que acontece? A interpretação deles é que se eu estou casado com um não crente, e esse não crente, portanto, é uma pessoa impura, eu estou sendo contaminado por uma pessoa impura. Ok? Então, se o pensamento deles é esse,
o pensamento deles deveria ser que os filhos, portanto, o resultado dessa união são impuros. Por isso, Paulo diz o seguinte: se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas eles não são. Eles são santos. Por quê? Porque a bênção de Deus está sobre você, que é a parte crente. Então, eles são atingidos pela sua bênção também. Deu para compreender esse pedaço aqui? Então, é isso que ele está dizendo aqui. Então, ele alega que o crente não é contaminado pelo não crente, mas o não crente é abençoado, é santificado pela presença do crente. E por isso que, se não fosse assim, os filhos estariam fora da aliança, seriam impuros, mas eles estão dentro da aliança porque uma parte é crente. Deu para compreender, gente? Então, eu espero com isso ter tirado a dúvida, mas tira da sua cabeça qualquer argumento de que o filho é salvo porque o pai e a mãe são crentes, ou porque o pai é crente, ou porque a mãe é crente. Amém. Não é isso. O filho vai ser salvo pela fé dele em Cristo, independente de nós. Agora, Romanos, capítulo 11, versículo 16, é a base para essa questão do pertencimento. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também são. É no sentido de bênção, não é no sentido de salvação. Ok? Tudo bem? Então, tá bom. Achei que ia complicar mais, mas não foi. Aqui tem outra complicação. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Esse aqui é bem complicado. Aqui as coisas se dividem completamente. E aí tem alguns, por exemplo, o Gordon Fee entende que esse texto, Paulo não está falando de recasamento. Ele entende que não estar debaixo da servidão não tem nada a ver com recasamento. E ele vai explicar por quê. Franklin Ferreira, por exemplo, eu vi um vídeo que o Neto até mandou, assisti o vídeo dele, ele entende que não estar debaixo da servidão significa estar livre para um novo casamento. E assim, tem exemplo de 2 pessoas, mas você multiplica isso por milhares. As pessoas se dividem nessa interpretação. O que a gente deve se ater aqui? O crente não pode procurar o divórcio, mas se o descrente separar, o que eu vou fazer? Não tem o que possa fazer. Tá? Quando diz o irmão ou a irmã fica debaixo da servidão, eles não estão obrigados à decisão proferida acima por Paulo de manutenção do casamento. Essa é a interpretação que o Gordon Fee tem. Alguns coríntios queriam romper esses casamentos. Paulo disse não, mas agora ele admite que, se o pagão quer o divórcio, então o cônjuge crente não está mais debaixo dessa obrigação. Então ele entende que não estar debaixo da servidão significa não estar sob a obrigação de manter o casamento. É isso que ele entende. Ele não entende que não estar debaixo da servidão seria equivalente à carta de divórcio. Tá? Essa é a interpretação que ele tem. Mas então ele está dizendo que então você não deve se esforçar para manter o casamento com não crente. Ele está dizendo que o cristão deve se esforçar ao máximo para manter o casamento com não crente. Independente se a pessoa é crente ou não crente. Crente ou não crente. Isso, na verdade, é o padrão bíblico. Eu sou casado, eu me converti, eu tenho que lutar. Eu entendi o seguinte, Gênesis 2:24, o que Deus uniu, ou Mateus 19, o que Deus uniu, o homem não separe. Então, eu vou lutar de todas as formas e vou buscar dar o meu melhor para isso. Por isso que eu disse para você, inclusive o perdão. Entendeu? Inclusive o perdão. Agora, se separou, se a outra pessoa quis, assim está feito. Então, o Gordon Fee entende que Paulo não está validando nem proibindo o recasamento nesse texto. Ele entende que Paulo aqui não tem em mente o recasamento. Acho que aí também é uma interpretação dele, porque as pessoas porque ele entende o seguinte:
o contexto daquela época não era um contexto de buscar novos casamentos. As pessoas estavam terminando o casamento para ficar sem casamento. Se eu precisasse de sexo, eu ia na prostituta. Era isso que eles entendiam. Então, eles não estão pensando em recasamento. Por isso, Paulo não estaria pensando aqui na possibilidade de recasamento, ele não está legislando sobre recasamento. Aí, se eu quisesse pensar sobre recasamento, eu teria que voltar para os evangelhos e voltar naquilo que Jesus falou. Aí, sim, poderia se discutir lá se Jesus está dizendo o seguinte: se Jesus está dizendo que vai dar carta de divórcio, então eu posso casar de novo. Aqui existe uma frase aqui no final: Deus nos chamou para vivermos em paz. Bom, Deus nos chamou para viver em paz. Está se referindo ao rompimento do casamento ou à manutenção do casamento? E aqui, por incrível que pareça, é uma disputa, porque a primeira vez que eu li esse texto, eu entendi o seguinte: se a pessoa quer que separe, vive em paz com isso. Mas não é bem isso, segundo alguns entendem. Tá? Segundo alguns entendem, tem uma palavra grega aqui, que é o de, que é um advérbio, que é, acho que é um verbo, que é colocado aqui, que seria como se fosse um mais, né? Como se dissesse assim: mas Deus nos chamou para vivermos em paz. Então, seria como se eu dissesse assim na frase: em tais casos, o irmão ou irmã fica debaixo da servidão, mas Deus nos chamou para vivermos em paz. O que ligaria o viver em paz a permanecer casado? Complicou demais? Um pouco, né? Não, porque é como se ele estivesse dizendo para você, Cidinho: olha, se o Caê quer separar de você, separe, mas Deus te chamou para viver em paz. O que ele estaria querendo dizer com isso? Deus te chamou para permanecer... Não, para permanecer casado. Aguenta a bronca. Esse é um entendimento, por exemplo, que ele tem, tá? Porque veja que ele mudou o pronome. Ele mudou o pronome. Aqui ele está dizendo, primeiro, na primeira parte do versículo, está dizendo: se os descrentes se separassem, em tais casos, o irmão ou a irmã. Quer dizer, o irmão ou a irmã é o vossos, vocês. E ele mudou o pronome no final para Deus nos chamou. Então, por isso, alguns interpretam que Paulo está dizendo que o viver em paz é a paz do casamento. Lute para viver a paz do casamento. Outros entendem dessa maneira, que o Neto Rio lá quer separar, separa, mas vive em paz com isso. Não é culpa sua, tá? Então, é um detalhe, mas é um detalhe que, para quem for estudar muito, pode fazer diferença. De qualquer forma, vive em paz, tá? Busque sempre a paz com todos no que depender de você. É isso que a gente poderia tirar, tá? Agora chega de complicação, e aí vamos para algo que é mais complicado um pouquinho, quer dizer, não tanto, quando ele diz: você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou marido, como sabe se salvará a mulher? Paulo está fazendo uma pergunta onde ele espera uma resposta positiva ou negativa? Onde ele espera uma resposta seguinte: como você sabe? Quem sabe seu marido ou sua mulher vai se converter? Por isso você deve permanecer no casamento. Ou ele está dizendo o seguinte: muito provavelmente seu marido não vai converter, né? Qual seria a resposta? Se você olha o contexto todo, parece ser uma explicação adicional à santificação e um motivo adicional para manter o casamento. Mas alguns entendem que o que Paulo está dizendo aqui tem uma forma negativa. E quem entende que é uma forma negativa, usa este versículo como um argumento para a besteira que algumas pessoas fazem de, por exemplo, casar com uma pessoa que não é crente e achar que pelo meu testemunho a pessoa vai ser salva. Né? Porque ele está dizendo o seguinte: isso provavelmente não vai acontecer, ou talvez isso nunca aconteça. Então, é interpretado das duas maneiras isso daqui. A gente, como eu disse, a gente não está tendo acesso ao que foi perguntado para Paulo responder. Por isso a gente está interpretando, por isso eu posso interpretar das duas formas aquilo que ele diz. Tá? Por último, encerrando já, porque meu horário já está quase vencendo, essa passagem é muito usada para resolver dúvidas sobre divórcio e novo casamento. Os coríntios queriam romper o casamento e saber se podiam se casar novamente. E a palavra carta de divórcio nas Escrituras pressupõe o direito de novo matrimônio. Assim, muitas igrejas
entendem que a chamada cláusula de exceção, adultério e abandono, tornam lícito o novo mandamento. Vocês perguntaram para mim na aula passada qual que é a posição da nossa igreja. A posição da nossa igreja é que o divórcio ele é possível em situações de imoralidade sexual e de abandono, e que dessa forma a parte que permanece na igreja, porque se uma pessoa adultera e não se arrepende, ela não vai estar mais dentro da nossa igreja, vai ser disciplinada, vai ser excluída da igreja, e, portanto, a pessoa que permanece na igreja é uma parte inocente, essa pessoa estaria livre para um recasamento. Essa é a maneira como nós entendemos isso. Mas já deixo claro para vocês que outras pessoas entendem de outra forma e que é discutível, e as pessoas podem entender de uma outra forma e ter bons argumentos para isso. Eu não posso entender que nós somos melhores do que quem entende de outra forma, ou pessoas que entendem de outra forma são melhores do que nós por causa disso. São interpretações bíblicas com bons teólogos divergindo a respeito disso. Aí a gente deve formar nossa própria opinião pessoal e conviver com aquilo que é a decisão. Quer dizer que nós nunca vamos mudar nossa posição a respeito disso? Pode ser que mude. Se mudar, se tiver um bom argumento bíblico para mudar, não tem nenhum problema com relação a isso. Pode ser que você mude a sua opinião, só aconselho, não mude sua opinião pela conveniência. Eu vou mudar minha opinião de acordo com a conveniência. Agora eu preciso, então vou mudar. Tenha sua convicção e permaneça firme nela, não de acordo com a sua conveniência. Você fala isso aí, abandono. O abandono é quando o marido cuida da mulher em filhos, em trabalho, não faz nada. Então, O abandono que ele foi embora,